pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vamos todos ler juntos, irmãos, essa afirmação que deve ser a afirmação do nosso coração? Vamos ler? Melhor oremos. Pai querido, Deus de amor, estamos aqui reunidos essa noite para te adorar, para te render graças, e já fizemos isso através dos cânticos, dos hinos, da entrega de dízimo, a consagração das crianças. Eu te louvo, Senhor, pela centralidade de Cristo no nosso culto esta noite, e agora também nós colocamos diante do Senhor e da nossa alma a tua palavra, e esta igreja também tem a centralidade da Bíblia, e nós pedimos que nesta hora o Senhor fale ao nosso coração, através da pregação, da mensagem. Usa esse teu servo pela tua misericórdia, e que ninguém saia daqui essa noite sem entender que estamos na casa do Pai, pertencer à casa do Pai. E se tiver alguém que ainda não conhece, não está ainda na igreja, na casa do Pai, ou está afastado, que possa retornar para os braços daquele que ama, daquele que nos criou e daquele que faz tudo por nós. Então é no nome de Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Eu fico feliz que você está aqui esta noite para ouvir essa mensagem. Esse é o tipo da mensagem para ser guardado, gravado e assistido, porque ela vai falar muito ao seu coração. Eu particularmente amo os átrios do Senhor. Se eu me emocionar, os irmãos não liguem, porque para mim isso é da mais alta importância. A Bíblia, a igreja, o próprio Jesus é o mais importante da minha vida. É estar nos átrios do Senhor. Vale mais do que 1000, vale mais do que tudo. De estar em estádio de futebol, em clube, em lugares que você acha bonito, em restaurantes importantes, em cidades maravilhosas, e tal, mas estar fora da casa do Pai, para mim, não serve. Quero essa noite falar sobre a intimidade com o Pai, ser alguém próximo ao Pai. É sobre isso que esse texto está falando. Todos nós precisamos de um pai. Essa mensagem vai falar muito aos homens aqui presentes. O pai. Todos aqui são filhos, nascidos de mulher, mas também a mulher, sem ter um homem ao lado dela, um marido, que fez com que esse filho nascesse, não ia conseguir. Só Maria, a mãe de Jesus. Mas todos têm um pai e precisam de um pai. O pai é vital na vida de um filho. O relacionamento pai-filho é o relacionamento mais complexo da vida de um homem. É determinante. A conexão resultante desse relacionamento é o que molda a vida do filho. A mãe é importante? É muito importante. É a parte mais bonita, mais amável, mais carinhosa. A mãe é tudo também. Mas o pai é uma conexão mais importante que o filho carrega. Se não houver essa conexão entre pai e filho, entre filho e pai, especialmente o filho, fica ferido e carrega essa marca para toda a vida. Eu sei que muitas vezes você vai lembrar do teu pai essa noite. Todos os homens têm essa necessidade de ter esse relacionamento com o pai. Aí eu lembro de Jacó.
A história dele, você precisa estudar a Bíblia, conhecer as histórias, você vê que ele estava buscando a bênção do pai toda hora. Dá-me a tua bênção, e o pai não podia, porque tinha que dar primeiro para o filho mais velho. E ele lutou a juventude dele e até fez alguma coisa que não era certa lá, ele conseguiu a bênção do pai. Ele pedia: pai, dá-me tua bênção. É isso. A alma do ser humano é isso, é buscar a bênção do pai, a presença dele. E uma vez que não tem, marca a vida da pessoa para a vida inteira. Esse relacionamento de pai e filho afeta todos os outros relacionamentos que a pessoa vai ter na vida dela. Quando você vê uma pessoa muito complicada e não dá certo com ninguém, sempre dá problema em relacionamento, vai ver como foi o relacionamento dele com o pai. Aí você vai entender muito do porquê aquela pessoa não consegue algumas coisas. Inclusive as opções da vida que ela tem, as opções da vida que ela adota para ela. Segundo o psicólogo Charles Williams, existem 5 estágios do relacionamento entre pai e filho. A irmã vai colocar aí. Muito interessante isso. O primeiro deles é o ideal, a criança que idealiza aquele pai, achando que aquele pai é capaz de fazer qualquer coisa. O pai é tudo, é o herói, é como se fosse, esse filho quer imitar o pai, ele olha e quer imitar o pai. É a primeira fase, a fase ideal, e caminha com ele, fala, e quer colocar as roupas dele, o sapato dele. Nessa fase a criança quer agradar o pai, ser aceito e receber a aprovação do pai. Olha, pai, olha, e tem isso. Na primeira infância é assim, todos são assim, todas as crianças. Eu faço questão aqui, quando eu vejo as crianças aqui na frente, hoje eu orei por elas aqui. O irmão orou, o pastor orou por elas, mas eu orei no seguinte sentido: Senhor, hoje eu tive uma moça lá na classe de batismo, uma jovem, coisa linda, ver como a pessoa, os jovens querem Jesus. E eu orei que essas crianças aqui um dia entrem no gabinete de um pastor e peçam o seu batismo, e ouçam o que o pastor diz para elas, ensina para elas, que essas crianças aqui cresçam amando os seus pais, amando o seu pastor, figuras de autoridade. Isso vai fazer bem para elas, a vida delas será marcada para o lado bom. Esse lado ideal aí, seria o ideal. Aí depois vem a fase da discórdia, a fase do adolescente. O adolescente começa o período de discórdia, gerando conflito entre o pai toda hora. Geralmente os adolescentes rejeitam as ideias dos pais, os valores dos pais, a direção que os pais querem dar. Eles querem começar a criar os seus próprios destinos, aquilo que eles desejam, a independência. Até certo ponto é normal isso. Aí depois vem a fase da evolução, nessa fase do jovem adulto, né? O filho geralmente está emocionalmente distante do pai, ele não quer mais os conselhos do pai, ele começa a andar à distância. O pai tem os programas, ele tem outros programas. Aí começa na tentativa de ser diferente do pai. Eu sou diferente do senhor. E de buscar sua própria identidade, discorda entre, fica uma discórdia entre eles, e o relacionamento parece mais uma competição entre ambos. É a fase da evolução ali do jovem adulto. Depois, quando ele chega nos 30 e 40 anos, é a fase da aceitação. Aí ele começa a entender porque que o pai dele agia daquele jeito. Ele começa a mudar, porque ele já está um pouquinho mais adulto, e casa, e já tem alguns filhos. Começa então a aceitar como o pai realmente é. Meu pai é falho mesmo, eu também sou, meu pai também falhou, e eu começo a aceitar o jeito dele, enxergar e admirar até as suas qualidades. Começa a enxergar assim que o pai tem os pontos positivos também, né? Tanto o pai quanto o filho começam então a aceitar as diferenças um dos outros. De repente pode voltar uma amizade ali, e haver um maior relacionamento entre eles, e começam a conversar sobre as suas expressões que são parecidas,
as suas opiniões, começa a aceitar a opinião do outro, sem entrar muito em choque. É a fase da aceitação. E depois a última é do patrimônio. Nessa fase adulta, o filho passa dos 50 anos, que é o meu caso, por exemplo, começa a aceitar a troca, começa a perdoar aquelas lembranças difíceis, de relacionamento, de admiração, de respeito, começa a voltar então a admiração e um respeito para com o seu pai. Muitos filhos nessa idade adulta se tornam semelhantes aos seus pais. Puxa, mas eu pensei tanto do meu pai, estou fazendo as mesmas coisas que ele, eu estou muito parecido com ele. Seja o lado bom ou seja o lado mal do comportamento, muitos filhos adultos que não conseguem resolver seus próprios problemas com seus pais porque eles são já idosos ou porque já faleceram. Eu, graças a Deus, antes do meu pai morrer, eu tive várias conversas com ele. É muito importante você fechar todas as amarras, você conversar sobre todos os assuntos, porque depois que a pessoa parte, você fica com aquilo e não tem mais como conversar com a pessoa. E aí você começa a repetir os mesmos erros do relacionamento com os seus filhos agora. Então são as fases do relacionamento com os seus pais. Um outro pensador, Charles Colson, que lidera o maior trabalho evangelístico nas prisões, nas penitenciárias americanas, afirmou o seguinte: através do meu ministério, eu tenho visto o terrível preço que o meu país paga pela ausência da figura paterna na vida dos filhos. Ausência. Rapazes que crescem sem pais têm 2 vezes mais probabilidade de serem presos. Muito grande essa estatística. 60% deles se tornam estupradores. 72% dos adolescentes que cometem assassinatos nunca conheceram ou nunca viveram com os pais, com seu pai. E esse tipo de problema não se refere só na classe social, nem na raça e nem no sexo, mas é uma estatística que demonstra exatamente isso. Até as moças, aqui a estatística americana diz, até as garotas brancas da alta sociedade, criadas sem pai, ela pode se tornar mãe na adolescência, porque não tem limites, não tem ninguém para amar, ninguém para cuidar, ninguém para dizer assim, que hora você vai voltar, esteja aqui, ou vai buscar, vai trazer, não tem essa figura, então a pessoa fica livre. Então existe esse problema, a ausência do relacionamento paterno, seja através do divórcio, da separação, excesso de trabalho, descaso, afeta drasticamente a vida dos filhos. Não tem como resistir. Os jovens que cometem delitos, as estatísticas dizem que é maior quando são criados longe dos pais. Por isso que Deus, o nosso Deus, hoje pede e fala da importância de você estar na casa do Pai. A casa do Pai, do Pai Celestial. Todos nós somos convidados para estar na casa do Pai. Jesus responde aos seus pais em Lucas capítulo 2, verso 49, Jesus responde aos seus pais terrenos de uma maneira muito esclarecedora quando ele diz: não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? Com 12 anos então, Jesus está interessado em conhecer o seu pai, o seu Pai Celestial, o seu Criador. Jesus queria saber por que ele foi criado, quais eram os planos de Deus para a vida dele, e somente o Pai Celestial é que dá essas respostas. Então por isso que quando eles se perderam lá, Jesus falou: eu vou estar na casa do meu Pai.
É impressionante como a primeira fala de Jesus, narrada no Evangelho, ele trata o Deus como seu Pai. Muito interessante isso, que as pessoas tratavam Deus, como Jeová, como Yahvé, como Todo-Poderoso, como o Deus. Mas Jesus vem com a ideia de Pai, a ideia de proximidade, ideia de submissão, de comunhão, de amor, um Pai que ama. Jesus então vem assim falar com os seus pais terrenos. Jesus dá início então uma trajetória extraordinária, mostrando que Deus quer estar perto, que Deus é um Pai que cuida. Podemos entender e aprender estando na casa do Pai. Como Jesus estava lá, ele estava querendo conhecer, mas não somente isso, ensinar também. Ensinar também. O ministério de Jesus era também de ensino, e muitas vezes ele contou do seu Pai Celestial através de histórias. A história relata que os eruditos doutores da lei vinham até ele para consultá-lo acerca das expressões, dos pormenores mais difíceis da Bíblia, da lei. Procuravam Jesus. Aqueles doutores também demonstravam grande interesse em jovens promissores. Nós aqui da igreja, quando olhamos essas crianças, quando olhamos os adolescentes junto com o pastor Alexandre, nós olhamos para eles, para os jovens, com um olhar promissor, de investir neles, de apoiá-los, de abraçá-los. É bonito o que os homens fazem aqui, ajudando os embaixadores do rei, as irmãs da MCM ajudando as mensageiras do rei. Inclusive eu esqueci de mencionar que o lanche lá atrás é da MCM, das mensageiras das jovens cristãs em ação. É bonito ver esse relacionamento. Então nós queremos também investir, dedicar tempo a conversar com eles. Jesus parecia perceber desde pequeno que o seu propósito da sua vida, da sua existência humana, era se envolver com os negócios do seu Pai. Tem essa expressão na Bíblia. Não sabia que eu estaria envolvido nos negócios do meu Pai, ou seja, no ministério. No ministério. Como é a casa do Pai? E por que muitos querem estar longe dela? Por que o pastor falou, não tire férias da igreja? Porque alguns estão tirando. Alguns vêm um domingo, falta 2. Estão longe da casa do Pai. Será que eles gostam dessa expressão? Um dia na tua casa vale mais que 1000? Mas por que tem pessoas que só vêm na igreja quando não tem nada para fazer? Agora, se tem uma festa, se tem um churrasco, que tem uma coisa, se tem outra, ou outras coisas, ele deixa de vir. Ah, pastor, mas a gente tem direito de viajar? Sim, tem, lógico. Mas se não vem de manhã, vem à noite. Ou se não vem à noite, vem de manhã. Mas está envolvido na casa do Pai, no ministério. Veja bem, Jesus falou, meu propósito é estar envolvido nos negócios do meu Pai. João 14:2 diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. É um outro texto que vocês conhecem. Olha lá, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. A gente fala esse texto muito lá em sepultamento, né? Quando a gente vai falar do consolo da pessoa que foi morar na casa celestial. Tem esse conceito também, mas tem um simbolismo aí. O simbolismo dessas palavras pode contemplar uma casa espaçosa, uma casa ampla, com muitos compartimentos, com quartos separados, que ofereceria morada suficiente para todos os filhos. Então a casa do nosso Pai é grande, cabe todo mundo, nesse sentido que Jesus falou, venham todos, não fique de fora, tem lugar para você. A cada domingo aqui, irmãos, a gente tem recebido visitantes na igreja, e alguns visitantes têm gostado da nossa igreja, e fala comigo lá na porta, depois vem aqui, vem aqui no gabinete conversar comigo, falando, pastor, a gente está vindo para essa igreja, mas venham todos, venham
Venham na casa do Pai, tem lugar aqui para ajudar, para trabalhar. Todos precisam. Esse lugar é grande, tem muitos lugares, tem muitos ministérios, tem espaço para você, porque a casa do Pai é assim, a igreja deve ser assim também. Abrir as portas, abrir a amizade, abrir os braços, abraçar. Nós estamos contemplando daqui a uns anos um templo novo, com mais gente, vamos receber mais gente. Após uma viagem longa e cansativa, isso tem a ver, o que Jesus falou, essa palavra tem a conexão com a parábola da grande ceia, onde tem espaço para todos. O rei fez uma festa e mandou chamar todos os moradores. Após uma viagem longa e cansativa, tudo que a pessoa precisa é de um lugar para descansar, não é? Então a casa do Pai também é esse lugar, para descanso, para apoio, para encontrar pessoas que vão cuidar das feridas. Uma vez um irmão falou assim: tem coisas que as pessoas falam que marcam a gente, coisas boas e coisas ruins marcam a gente. Só que eu tenho aprendido e eu tenho procurado ser especialista no seguinte: quando uma pessoa fala uma coisa ruim para mim, eu não trago para o coração, mas eu trago para cá para pensar. E o que essa pessoa falou comigo me desafiou a trabalhar mais, a lutar mais. Qual foi a frase? Pastor, o senhor quer fazer a igreja crescer? Quero. Vai ter mais gente vindo. Sim, mas olha, espera, porque também vai vir mais problema. Falou isso para mim. Vai vir mais pessoas com problema, vai te cansar mais, vai te estressar mais. Quanto mais pessoas, e as pessoas estão vindo com problemas. E aí, o que eu falei? Trouxe para o coração essa palavra? Não, trouxe para cá. Eu falei assim: Senhor, me ajuda, eu quero que venha mais pessoas com problemas, porque aqui é a casa do Pai, amém, irmãos? E eu preciso de mais gente para me ajudar a cuidar dessas pessoas, porque aqui a casa do Pai é um lugar onde a pessoa vai ser recebida, tem muito espaço. Depois de uma longa e cansativa viagem, essa viagem aí pelo mundo machuca, marca, tem cicatrizes, e as pessoas precisam de um lugar para ser cuidadas, e aqui é a casa do Pai. Mas por que, volto a perguntar para vocês, por que as pessoas escolhem estar longe da casa do Pai? Por quê? Se é um lugar tão bom, tão maravilhoso, e tem a presença do Pai. Provérbios 22, 28 diz: não mude de lugar os seus antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados ali pelos seus antepassados. Na minha tradução está assim: não remova os antigos limites que os seus pais fizeram. Não mude, não fique longe da casa do Pai, fique firme no que se aprendeu. É aquele antigo versículo: ensina a criança no caminho que se deve andar. Quem ensina? São os pais. Então os pais precisam ensinar. Não remova, filho. O DJ Alpiste, quando eu era mais jovem, na igreja, tinha um cantor chamado DJ Alpiste. Alguém conhece? Acho que o Michael conhece. Cadê o Michael? Diz assim: me diz o que ganhou indo embora. Me diz o que você ganhou saindo fora. O mundo tem muita coisa para oferecer: fama, sedução, dinheiro e poder. O que você precisa para ser feliz? O que será que vai ser para você? Me diz. Tem hora que a gente olha para a vida do outro e pensa que a gente pode ser igual sem consequência. Se afasta sem perceber do Criador, coisas simples já não têm o mesmo valor. E as coisas desse mundo começam a seduzir com um brilho falso que nunca vai reluzir.
a casa do Pai cada vez mais fica distante. Sua oração já não é mais como antes, cego para a verdade que traz libertação, filho perdido num mundo de ilusão. Então tem pessoas que preferem ficar afastados da casa do Pai e esquecem, quanto mais afastado, mais difícil vai ser. Começa a afastar um pouquinho, começa a sair do ministério, começa a ficar mais tranquilo, mais folgado, aí se sente, não preciso ir, não tem ninguém cobrar, o pastor vai me ver, eu sou amigo dele, então falta um domingo, falta dois, vai se afastando, aí o mundo começa a seduzir, e começam então os afastamentos, e aí vai saindo. Olha o perigo. A Bíblia, irmãos, tem a famosa história do grande pai. O maior exemplo desse desejo de não estar na casa do Pai é a parábola que Jesus contou do filho pródigo, em Lucas 15:3. Eu quero aqui traçar rapidamente algumas coisas que tem na casa do Pai. Por que devemos estar na casa do Pai? Porque os que estão afastando precisam voltar para a casa do Pai. Primeiro, porque a casa do Pai tem pão. Versículo 14. Em vez de colocar, coloca o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. Na casa do Pai há sempre pão. Mas está vindo aí o dia da Bíblia, devemos exaltar a Deus, louvar a Deus pela Bíblia, devemos amar a Bíblia, é tudo para nós, é o livro mais importante que existe na terra, na minha vida, é o livro da minha vida, é a palavra, é o pão, é o alimento. Sem a Bíblia nós não teríamos a revelação completa, não chegaria até nós. Só pela revelação da natureza. Tem outras formas de Deus revelar, diz a teologia sistemática, mas a Bíblia é o maior tesouro. É igual água. Esses dias está falta de água aí, né? A minha academia, por exemplo, estou 3 dias sem exercício, minha academia fechou que não tinha água para limpar o banheiro, para beber água. Vários comércios fechando pela falta de água. Sem água o ser humano não vive. Sem energia, sem água. A Bíblia é como uma água para a gente, é a fonte. E nós, pastores, líderes, sempre estamos passando, ensinando a palavra. É pão, é alimento. Jesus, certa vez, quando levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso. O homem fora da casa do Pai passa grande fome. Ele vai buscar nas coisas, nas festas, nos bailes, no sexo, nas drogas, em tudo. O ser humano hoje tem um leque de coisas para encher o seu coração, tentar buscar necessidade. E é triste, irmãos, ver. Agora, hoje em dia tem muito podcast, né? Muitos artistas, muita gente. A gente vê alguns assim, mergulhados nas coisas do mundo, às vezes, que é triste de ver como a pessoa está patinando, como ela não vai encontrar o que ela está buscando, o alimento. Se essa pessoa conhecesse a palavra que alimenta, que sacia, o homem fora da casa do Pai permanecerá com fome sempre, nunca estará plenamente satisfeito com nada, pois o homem não vive somente de pão, mas da palavra de Deus. Segunda coisa, porque a casa do Pai se apacenta ovelhas. Quando esse irmão falou essa palavra, eu falei assim: eu quero então ser mais pastor, eu quero ser mais atencioso, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ser mais paciente, eu quero orar mais, eu quero ministrar mais, especialmente aos que estão necessitados. Precisa de psicólogo? Vai encaminhar. Precisa de cesta básica? A gente vai ajudar.
O que você precisa? Oração? Está enfermo? Oração. Tudo que a gente puder fazer para apacentar, porque isso existe na casa do Pai. Lá fora não tem. Ninguém vai estender a mão. E aqui é o lugar de você receber a mão. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. É isso que a gente encontra lá no mundo. Mas na casa do Pai será sempre adicionada para apacentar as ovelhas. Ovelhas não vivem no meio de sujeira, de lixo, de imundície. Ovelha não vive no meio assim. Então o lugar de ovelha estar é na casa do Pai. Não adianta ir lá para o mundo, no meio dos porcos. Os porcos gostam de imundície, as ovelhas não. Então qual é o lugar para você que é ovelha estar? Na casa do Pai. É aqui o teu lugar. Lucas 10:2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, para a casa do Pai. Você é um obreiro, venha. O Pai conta com você para ajudar no pastoreio das ovelhas. Aqui na igreja nós temos, além de pastores, diáconos, líderes de ministérios que estão aqui para cuidar, para te ajudar. Em terceiro, porque a casa do Pai todos são iguais. Todos são iguais, todos são importantes. O pastor, por exemplo, recebe a todos que precisam, o pastor dá atenção, todos são iguais. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu padeço fome. Então o pai tratava a todos iguais, até os jornaleiros o pai tratava bem, dava a comer igual, tudo igual, os filhos eram tratados iguais. Não há espaço de pessoas, todos têm comida, todos têm direitos, todos têm o mesmo espaço, porque Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para todos, ninguém vai ficar sem, todos vão ter abundância, todos são convidados para o grande banquete, não tem um mais ou outro menos, só tem aqueles que rejeitam, esses longe de mim, malditos. Agora você que aceita, venha, desfrute da casa do Pai. Em quarto, porque a casa do Pai é compaixão e perdão. Sim, não é lugar de acusações, de julgamentos. Nós até falamos sobre isso de manhã. Infelizmente encontram um ou outro aí que ainda quer ser briguento, quer julgar o outro, quer criticar o outro, mas a grande maioria é um lugar de graça, de perdão, de pessoas boas. É a igreja de Jesus, porque aqui há compaixão e perdão. Levantei-me e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de se chamar teu filho, faze como um dos seus jornaleiros. E levantou-se e foi para a casa do pai, e quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se o pescoço, beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de se chamar teu filho. Então na casa do Pai é lugar de você vir, se ajoelhar, pedir perdão, ser recebido, sujo, perdido, cheio de pecados. Quem que vai acusar você se você vier arrependido? E quem vier pedindo perdão para mim, eu não vou perdoar. Alguns já vieram: pastor, me perdoa. Eu vou liberar perdão, porque aqui é a casa do Pai. O filho pródigo se arrependeu de tudo que havia feito. Vários foram os pecados contra o seu pai, vários. Mas, irmãos, isso é uma grande coisa que a gente nunca vai entender: o coração do Pai. Nunca a gente vai entender de tudo que a gente faz contra Ele, que a gente entristece Ele, Ele continua nos amando, amando você. Então na casa do Pai há sempre compaixão e perdão. Mas ao retornar, seu pai não diz nada sobre a vida do acontecimento da sua saída. O pai esqueceu. Para o pai, o mais importante foi a alegria da volta. O que o filho fez não importa mais para o pai. Ele já mostrou arrependido. Então o pai não vai lembrar mais. Ao retornar, encontrou o pai cheio de lágrimas
e o beijou, carinho, alegria, louvor, contentamento. Na casa do Pai, um filho nunca é rejeitado, ele sempre vai se lançar ao teu encontro. Aliás, é o que o pai mais deseja. Todo pai deseja que o filho volte, todo pai, né? Por último, porque na casa do Pai, a casa do Pai tem o melhor para nós, verso 22 a 23. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha aí, por que eu não posso ficar longe da casa do Pai? Porque na casa do Pai eu tenho do melhor. Você acha que o melhor está lá fora? Não. Melhor está na casa do Pai, a melhor roupa para vesti-lo. Põe um anel na mão, alparcas nos pés, traz um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. A melhor coisa é estar na casa do Pai. Quando o filho retorna, ele recebe toda a honra, providência do melhor o melhor que o seu filho, para que o seu filho não se sinta rejeitado nem excluído. Aqui é muito difícil para nós pastores vermos quando a pessoa se afasta. É muito difícil. É igual o sentimento do pai, nosso sentimento. Quando o crente que se afasta de Deus vai embora, e a gente quer visitar e a pessoa não recebe e se afasta de Jesus. E às vezes aqui a Igreja Batista ela preserva bastante o rol de membros. E às vezes a pessoa está desligada, ela fica 1 ano fora, 2 anos ela é desligada, e naquela versão antiga excluída. É uma versão feia essa, né? Excluir alguém não é o que existe na casa do Pai. Na verdade, a própria pessoa se exclui pelo seu próprio desejo de pecados. Mas na verdade, é o momento que a pessoa quiser voltar, ela é recebida de volta com muita alegria. E já aconteceu isso algumas vezes na igreja, pessoas que saíram e depois voltaram. Irmãos, o regresso tem que ser com muita alegria. Aqui na nossa igreja a gente recebe pessoas que são afastadas, e a gente recebe com muita alegria, porque aqui é a casa do Pai. O filho pródigo se encontrou alegria ao retornar à casa do Pai, e o Pai se alegra com você quando você faz isso, porque na casa do Pai há vida abundante. E por último, irmãos, infelizmente, mesmo diante a tudo isso que eu falei, existem pessoas que estão perdidas, mas perdidas dentro da casa do Pai. Isso é o que a gente vê na figura do filho mais velho. É lógico que Jesus estava ali fazendo uma alusão aos religiosos, ao povo judeu, que não recebeu o Filho de Deus, e estavam impedindo também as pessoas de ter acesso ao Pai. Então, o texto de Lucas 15, 25, fala sobre o irmão do filho pródigo. Ele aponta o terrível perigo de estar na casa do Pai, estar dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, mas sem entender que o pecado, mesmo assim, pode entrar no coração dele. Ele estava dentro da casa do Pai e não estava permitindo, não estava se alegrando com o irmão. Podemos chegar à conclusão através das seguintes razões. Primeiro, vive dentro da igreja, mas não é livre. Verso 29. Ele não vive como filho, mas como escravo. Ah, meu pai, mas eu trabalho com o senhor, eu faço tudo o que o senhor quer, e o senhor não pega um animal e não sacrifica para os meus amigos, não faz um banquete como o senhor está fazendo para ele. Sua obediência não provê do coração, mas da obrigação. Então a gente segue a Jesus, a gente vem à igreja por amor a Ele. Eu estava ali, irmãos, e eu agradeço vocês hoje aqui no momento da adoração, porque aqui eu me transportei hoje aqui com os louvores.
Eu fechei os meus olhos, eu me senti totalmente livre na casa do Pai. Não que eu não se sinta antes, isso também vai muito da gente, é uma atitude do coração do adorador, mas ali a ministração ajuda muito. Mas eu me senti à vontade para adorar o Senhor, porque eu estou aqui de coração. Eu venho na igreja adorar a Deus de coração, não importa o que aconteça, mas eu estou aqui. Ele nunca entendeu isso, o que é ser filho, nunca conheceu o amor do Pai, mas o Pai amava ele também, mas ele não se sentia assim. Segundo, vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Isso pode acontecer, aí isso bloqueia mesmo. Então o filho mais velho estava com amargura no coração. O filho mais velho irrita-se com a misericórdia do pai. Ele não entende a misericórdia do pai, que aquele irmão dele não merecia, mas o pai teve misericórdia dele. Ele não se alegra com a restauração do seu irmão caído, porque quem erra precisa pagar, precisa receber uma reprimenda, precisa receber um castigo. Ele não entendia essa graça. A chance da restauração deve ser o perdão. A chance, que o irmão dele merecia essa chance. Na religião, quando a pessoa é uma religiosa, ela tem essa tendência de não entender a graça de Deus, que é a linguagem do Pai, é o amor. Ele se recusou a entrar em casa para celebrar a volta do irmão arrependido. Antes escondeu-se. Antes ele ficou magoado, revoltado, envenenado pela mágoa destruidora. Irmãos, quando os irmãos... tem um irmão aí que nós vamos agradecer, né? Ele vai embora, o casal vai embora. Que ele passou na prova e ele conseguiu ter a vitória que ele tanto queria. E a gente pode pensar assim: puxa, mas fiquei chateado agora. Não, tem que celebrar essa vitória na vida do irmão. Nós temos que celebrar juntos, e não vai ficar magoado, é para ficar feliz. Terceiro, vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como um solitário. Você acredita que dentro da igreja existem pessoas solitárias? Mas a igreja não é um lugar para solitários. A pessoa era solitária, mas quando ela vem para a igreja, ela encontra amigos, ela se relaciona. Quando ela falta, quando ela fica doente, quando ela está passando uma necessidade, ela pode ligar para alguém pedindo ajuda, ou as pessoas sentem falta dela e vão atrás dela, estende a mão. Então a igreja não é um lugar para a pessoa ficar isolada. Ela anda, ela vem à igreja, mas sem alegria, mas ela está na casa do Pai. A casa do Pai é um lugar de comunhão. Em último, vive dentro da igreja, mas se sente dono, mas não se sente dono do que é do Pai. Então tudo era deles, dos filhos, tudo era dele, mas ele não se sentia dono de nada. Verso 31, ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Não seja assim com você. Toda a riqueza do Pai está à disposição sua. Os dons, talentos, o Espírito Santo está à sua disposição. O Pai, Jesus falou: vou para o meu Pai, mas quando eu for, eu vou mandar para vocês o Consolador, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Vocês não vão estar mais sozinhos, vocês terão algo muito precioso, uma riqueza dada pelo Pai, para não viver mais escravo, não viver mais solitário, porque agora você está na casa do Pai. Muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, mas sem alegria no coração. Não tem que ser assim. O Pai quer abraçar a todo filho arrependido. Ele sai se reconciliar com todos, até com o revoltado. Filho, vem cá. Ele vai então agora. O Pai sempre buscando o filho. Antes buscou o filho perdido, agora está buscando o filho de dentro de casa. É igual essa noite. Essa noite eu espero que essa mensagem tenha falado com você,
Por isso eu concluo dizendo essas palavras: quem é você nessa história? Como você se sente na casa do Pai? Como está a sua relação com o seu Pai? Falamos aqui do Pai físico, que determina muito dos nossos comportamentos, da nossa vida. O Pai marca a vida da gente pelo lado bom, mas também pelo lado errado. Eu, por exemplo, tenho muitas marcas erradas que o meu pai terreno me deixou, e eu tentei resolver todos eles, mas algumas marcas ainda ficam. E aí, o que eu faço, pastor? O que o senhor fez para resolver esses problemas? Eu recorri ao Pai Celestial. Eu pedi para Ele, Ele me recebeu, a igreja me recebeu, os irmãos me receberam, me amaram. Todos nós temos um Pai. O Pai Celestial sabe de tudo. Então esse é o momento agora de você falar com Ele. Ele sabe tudo, Ele conhece o teu coração. Ele quer que você esteja na casa dEle. E o Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Você vai estar aqui, habitando na casa do Senhor aqui, mas um dia estará naquela outra casa. Você está na casa do Pai? Você quer estar na casa do Pai? Muitas vezes não é o querer, é o precisar. Você precisa estar na casa do Pai. Vimos essa noite, a casa do Pai é um lugar de abundância, é um lugar de perdão, é um lugar de compaixão, onde todos são iguais, onde é um lugar de apacenta, é um lugar onde as ovelhas são apacentadas. É o seu lugar. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e deixa Deus ministrar o seu coração. Muitos estão perdidos e não conseguirão longe da casa do Pai. Você precisa voltar. Volte hoje mesmo. Quantos querem essa noite pedir o perdão a Deus por muitas vezes ter se afastado? Ou pior, não estar aqui de coração. O filho mais velho estava ali, mas não estava com o coração ali. Quem sabe você esteja aqui, mas não está com o seu coração. Esse é o momento de você pedir: Pai, perdoa, porque eu quero estar na tua casa de corpo e alma, de coração. Eu quero investir os meus dias todos aqui nesta terra na casa do meu Pai. Deus quer buscar e salvar o que estava perdido. Deus quer celebrar com você a sua presença na casa dele. Feche seus olhos agora e vamos orar. Pai bondoso, obrigado, porque estamos na tua casa, e cada um que está aqui, Senhor, veio a te adorar, e veio também receber essa palavra, essa ministração. Eu não sei o que cada um está passando. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm desejo de se afastar da casa do Pai, ou desistir, mas que não seja aqui essa noite, que todos aqui possam entender esse amor, essa graça da tua casa. E como eu falei aqui, essa expressão que eu amo estar na casa do Pai, por mais que ela não seja perfeita, mas ela é a tua casa. Eu amo os teus átrios. Estar na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar dessa terra. Ó Deus, então abençoa cada irmão meu aqui dessa casa do Pai, que possamos ser irmãos em Cristo, e que todos possam ser bem recebidos sempre, amados, cuidados. Enquanto nós estamos orando aqui, você está de cabeça baixa orando, eu quero saber, existe alguém aqui esta noite que veio, que quer falar assim: pastor, eu quero estar na casa do Pai, eu quero aceitar a Cristo esta noite, eu estou muito longe, eu preciso estar com Deus.
eu preciso estar na casa do Pai. Será que tem alguém aqui que está nos visitando, que gostaria de dizer assim, sim para Jesus essa noite? Eu quero Jesus nesta noite. Ou quem sabe você está afastado, veio aqui esta noite e quer falar assim, hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Eu estou olhando aqui, eu acredito que não tenha muito visitante hoje aqui, mas se é o teu caso, erga a sua mão, eu quero que você volte hoje para a casa do Pai. Ou eu quero falar, pastor, eu quero pedir o batismo, eu quero entrar para esta igreja, para essa casa. Existem muitas igrejas, muita casa do Pai em muitos lugares, mas eu gosto daqui, eu quero aqui. Existe alguém que gostaria de falar, eu quero ser desta igreja, eu gostaria de vir para esta igreja? Levanta a mão, lá na galeria. Você que está em casa também, que deve estar assistindo conosco, você está afastado de Deus, quer voltar, fale aí no chat, eu quero, pastor, liga para mim essa semana, eu quero conversar com alguém, eu preciso desabafar, eu preciso falar. Então se você quer, fale aí para quem está na internet, que a gente vai entrar em contato com você. Ó Deus, completa essa mensagem aos nossos corações e não deixe ninguém ficar longe da tua casa, Pai. É uma alegria estar na casa do Pai. Então muito obrigado por esta palavra, e que nunca possamos ser filhos pródigos que vão para o mundo e se afastam, mas que possamos sempre voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos essa palavra hoje e sempre. Toda a igreja diz amém, amém. Ficamos de pé, irmãos, e vamos encerrar o nosso culto cantando com o nosso grupo de louvor.